Olá, pessoal! Estamos começando hoje mais um episódio aqui da Anamnese Sonora. Lembrando de agradecer sempre nossos colaboradores. Isso MB aí. Casa, tá lindo. Dá pra ver aqui esse urso? Eu quero, MB gente, Casa, muito esse lindo, urso. ó. Pode dar de presente. Muito lindo, né? É, muito demais. Veneza Gourmet, que nosso convidado vai receber uns docinhos em casa, se prepare. Quem a gente Muito tá bom. recebendo hoje, Belinha? Então, hoje a gente está recebendo ele, que é um médico muito competente. Eu digo que quando a gente entrega quem a gente ama na mão de alguém é porque a gente realmente confia, né? Ele é médico do meu pai, da minha família, e ele é maravilhoso. Estamos hoje com o Dr. Mozart Balas. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, gente. Valeu. Ele é médico intensivista, enfim, clínico, né? Clínico geral. A né? gente estava aqui falando antes disso, né? Quais são as novas peripécias que ele tá aprontando por aí. Eu tentei entregar uma pessoa que eu amava pra ele, mas ele tava atolado na época. Você lembra? Ele tá sempre... No Covid. Lá, né? Covid, é. Você sabe que Zeca lembrou? Mentira! Aham. Que Zeca lembrou disso. Que máximo! eu falei assim, a gente vai entrevistar a moça. Ele lembra alguma coisa dele da época do Covid. Eu falei, porque a gente tentou. A vantagem desse nome é essa, né? Quando você escuta uma vez, você não precisa nem de sobrenome, né? É bom. Mozart, né? Tá pronto aí, tá pronto pro sucesso. É isso aí. Vai ser muito bom esse papo. Pra gente começar, queria perguntar, porque é até bom você falar isso que a gente tava falando da sua especialidade, né? Como que faz pra uma pessoa ser intensivista? Claro, né? Bem, o título de terapia intensiva, ele é obtido através de uma prova, né? Da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, né? A AMIB. E você tem algumas formas de se qualificar para poder fazer essa prova. Então, o caminho tradicional, como todo mundo, né? Você faz residência, né? Já foi residência com pré-requisito, agora você tem acesso direto. E depois que você faz a residência, você já pode imediatamente fazer a prova de título, né? Que é uma prova que não é uma prova muito simples de se fazer. O outro caminho é você comprovar uma experiência, e aí cada ano muda um pouquinho de tal. Então, quando eu fiz, né? Eu não fiz a residência, eu fiz por comprovação de experiência. Tinha que ter 8 anos de formado, né? Pelo menos 6 anos de experiência comprovada em terapia intensiva. E aí o hospital onde você trabalhou te dá uma declaração dizendo isso, né? Com a assinatura do diretor do hospital, uma coisa realmente muito séria. E aí você está apto para poder fazer a prova, né? E aí muda um pouquinho o ano, eles pedem pontuações de congressos, de trabalho científico, outro ano muda, mas é por aí. Aí você faz uma prova em 2 etapas, né? Uma prova teórica, uma prova prática, né? E aí, se você passar, você obtém o título, né? Então, é uma especialidade, né? O médico intensivista é uma especialidade. Eu não sabia que tinha residência, não. Tem residência. Tem residência, tem pós-graduação, tem o programa de especialização em medicina intensiva, né? A AMIB, ela qualifica alguns hospitais, né? Para poder fazer esse programa de especialização. São 3 anos de especialização. E aí tem todo um cronograma formal, ele tem que rodar na clínica médica, na infectologia, né, uma série de coisas, terapia intensiva nas subespecialidades, né, cardiológica, neurológica. Mas quando você termina a residência, você ainda não é intensivista, né? Você tem a pós-graduação, aí você tem que fazer a prova. Todo mundo tem que fazer a prova, de certa forma tem que fazer a prova. Caramba, é porque neuro não tem. Neuro, a residência já dá o título. Sim, mas quem faz especialidade, né, pós-graduação tem que fazer a prova. Fazer a prova. Eu acho que tem várias especialidades que funcionam dessa forma. Né? Aqui no Rio tem aonde, você sabe? Sei, tem o CHN, né, o hospital particular onde eu trabalho. Ele tem, nesse momento não está tendo curso, mas é um hospital habilitado. Aqui em Niterói, né, São Gonçalo, tem no Alberto Torres, né, tem gente que já fez lá. Né. O Antônio Pedro, né, a doutora Kátia, que é a chefe da terapia intensiva lá, está com um projeto de começar a residência médica. A gente até já teve algumas conversas sobre isso, eventualmente começar a residência médica em terapia intensiva lá, né. E o Procardíaco tem, aí tem uma série de outros hospitais, né? Mas a minha vivência é mais aqui em Niterói mesmo, né? Maravilha. E assim, qual é a diferença, o esquema de trabalho entre um plantonista e um médico da rotina? Geralmente você tem essas duas funções médicas dentro da terapia intensiva, né? O plantonista é aquele médico que ele fica num caráter que a gente chama de vertical. Ele vai fazer um plantão de 12 ou 24 horas, vai chegar às 7 da manhã, sair às 7 da noite. E tem o médico rotina que vai ter um acompanhamento horizontal do paciente. Então, ele vai todo dia, né, de manhã ou de tarde. Aí, cada hospital tem a sua forma de funcionar, né? Mas a ideia é que ele tenha um acompanhamento horizontal da condução dos pacientes, né? E aí, ele vai ser, no fim das contas, um médico sênior, né, um pouco mais experiente,
onde ele que vai conduzir as definições, né, do que tem que ser feito, fazer os diagnósticos, as decisões terapêuticas, e o plantonista vai estar ali contribuindo para isso, é claro, mas cumprindo, de modo geral, as determinações do médico rotina. E as intercorrências, né, durante o plantão. As intercorrências, né? Geralmente de noite, não necessariamente tem rotina, mas a política de alguns hospitais, que pelo menos um médico da rotina dê plantão noturno, né? Tem alguns hospitais que são rotinizados, que o médico da rotina ele fica de manhã e de tarde, com o plantonista mais à noite. Mas a essência é essa, né? A rotina é o médico que traz horizontalidade e geralmente ele é mais experiente do que o médico plantonista. Nada impede que um rotina, né, seja muito experiente e seja plantonista também, né? Assim como você também tem plantonistas que são muito antigos e muito experientes, né? Inclusive titulados e tudo mais, né? Mas a função é essa, a horizontalidade, né? Para dar continuidade ao tratamento. Você imagina, né? Você tem um paciente grave e um médico está lá de plantão um dia, no dia seguinte é outro médico que não dá continuidade exatamente àquilo. Então, rotina é justamente para encadear o cuidado do paciente. Perde-se muita coisa, né? Se você não tiver essa horizontalidade. Pode se perder, né? E tem CTI sem rotina? Não era para ter, né? Eu fico pensando nisso, porque eu acho que eu já vi alguns lugares sem. Não, assim, a gente sabe que tem, né? Tem hospitais, assim, né? Tudo é a qualidade do serviço, a proposta, né? Tem de tudo por aí, né? Até às vezes sem médico tem turnos não cobertos em alguns lugares, né? Coisa meio macabra, tem, assim. Tem umas coisas, eu já escutei umas histórias bizarras, assim. De plantonista de Havaiana no CTI. Uma coisa que sempre todo mundo tem enfim, esqueci a palavra, gente. Curiosidade. É saber, o médico dorme no CTI, gente? Você dorme no plantão? Como é que é? Porque as pessoas têm esse, né? Graças a Deus eu não dou plantão mais. Não, mas quem é plantonista? Tô brincando. Não, o plantão noturno, né? 10 anos. Não, o plantão noturno, assim, aí a gente entra num aspecto delicado, né? Se você for CLT, você tem direito, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, a um período de descanso, né? A gente sabe que as relações de trabalho vêm mudando, né? E aí com isso você perde também, eventualmente, as suas garantias, direito a descanso, né? De modo geral, se formam equipes para você poder ter um revezamento do descanso. Então, esse é o padrão, né? Acho que a maior parte dos lugares hoje funciona com o médico acordado noturno. Então, às vezes até você junta com outras unidades para ter sempre um médico rodando ali e sempre ter um médico aposto no setor. Não todos estão acionáveis, todos estão disponíveis para, né? Então, eventualmente você tem várias internações, intercorrências, fica todo mundo acordado ali disponível. Mas se tiver numa situação tranquila, vai ficar um acordado e os outros vão revezar no descanso. Teve intercorrência, chama quem está acordado. Não teve intercorrência, segue-se uma escala de descanso. Né? Realmente não é um sono restaurador, né? É um monte de gente, durante anos eu ouvi esse pipi. É por isso que a gente não aguenta muito, né? Nossa, gente. Às vezes em casa eu ouvi o pi. A vida útil do médico que fica no plantão noturno é pequena, né? Você cansa daquilo ali. Pelo menos as coronárias. Nossa, né? Eu lembro que eu tinha a vida útil das coronárias é muito enxaqueca, né? Assim, eu sempre tive enxaqueca, mas assim, minha enxaqueca é uma antes, quando eu dava plantão noturno, e uma depois. Impressionante. Né? Porque não é um sono reparador. É impressionante. Você não dorme profundo. E a gente não trabalha só ali, né? Trabalha ali, faz residência, faz não sei o quê. Então, sai dali, vai direto pra residência, vai direto pra outro hospital. Então, assim, é uma qualidade né, bem... De exatamente. Você não sai do plantão e vai pra casa recuperar esse sono de dia. É isso aí, entendeu? Eu dou plantão no Antônio Pedro atualmente, né? Eu sou médico. No Antônio Pedro eu sou clínico, né? E aí, para questão de carga horária, para complementar, eu faço um plantão noturno na quarta-feira à noite. Um plantão com uma equipe completa, excelente, tanto de staffs e residentes, né? Ou seja, eu consigo cumprir meu horário de descanso numa boa, de modo geral, né? Porque a equipe está completa e tal, a gente consegue trabalhar bem. Mas, assim, no dia seguinte, você não está bem, assim. Não é como se você tivesse dormido em casa, sabe? É muito ruim dormir no hospital. Não tem outro médico que ronca, você dorme de calça jeans. Nossa, aí já varei muito sapato na cara de alguém. Você jogava? Ah, jogava. Pegava meu sapato, pá, não é possível. Belinha, não tô acreditando. Fazia. Pra pessoa parar de roncar? Lógico. Absurdo. Joga o sapato e vira pro lado. Ih, caiu. Ih, meteoro. Poxa. Meteoro, Antônio Pedro, gente, caiu. A gente não consegue dormir. É aquela horinha que você tá ali, né? Contando os minutos. Exatamente. Entendeu? Gente, e aí eu tinha tanta crise de ansiedade, gente. Vai dormir eu no carro. Entendeu? Eu tinha muito... Eu achei... Eu te falei isso, né? Que eu ia vir como espectadora de vocês dois, porque vocês dois viveram isso de terapia intensiva. Eu fiz só pra... Porque precisava fazer. Porque tinha aqueles... Aqueles concursinhos. Isso. Não, eu fiz Santa Cruz, gente. Eu fiz CTI no Santa Cruz, aqui de Niterói, que fechou.
Mas porque precisava e porque a gente tinha aquele sangue nos olhos que tinha que pegar veia profunda, que tinha que entubar, a gente achava que isso precisava ser feito e tem que aprender e tal. E eu, na verdade, na minha prática mesmo, nunca precisei usar porque não fiz isso, né? Direto fui para consultório e o plantão que eu faço hoje em dia, quem vai fazer isso é você, né, moça? Não sou eu. Mas quem vai fazer outras coisas que eu não faço é você, né? Exatamente. As decisões muito mais complexas. Né? Então eu fico aqui mais de espectadora. Mas a residência do Antônio Pedro tinha um plantão, o meu era terça. À noite e sábado dia. O de terça-noite eu ia tendo crise de ansiedade, assim, achava aquilo horroroso. Dessa incerteza que você tá dormindo e de repente você é acordado. Isso é muito Pode ser ruim. caótico, porque se tem uma complicação, um paciente que complicou, pode durar a noite inteira, aquela complicação, né? E aí você falou um negócio que eu achei muito importante, o nosso público precisa saber, que é isso. Os médicos estão acionáveis. Porque eu acho que a gente tem essa sensação como familiar e como gente que não tá vivendo nesse mundo, que é... O médico tá dormindo, você não pode acordar. Não, você pode acordar, você deve acordar e ele tá perto para ser acordado, né? Sim. Ele não tá em outro andar do hospital. Não. Ele tá ali para isso, né? Ele tá ali dentro, né? Com certeza, né? Assim, as escalas de trabalho são constituídas para isso, né? Grande parte das intercorrências, né? Os outros profissionais que estão ali são também habilitados para atender. Então, você tem fisioterapeuta, você tem enfermeiro, você tem técnico de enfermagem, que algumas intercorrências, como assim, uma dor, né? Ou então precisar ajustar uma queda de oxigenação, tem um fisioterapeuta respiratório tá ali. Então, todo mundo, né, se ajuda, né, para realmente garantir que você tenha uma certa dignidade ali no seu turno de trabalho, né? Muito bom. Isso. E aí, eu queria agora, falando não só da sua especialidade em si, mas dos pacientes, mesmo que a galera fica curiosa, o que leva um paciente a entrar no CTI? Quais são as indicações? Mais ou menos, geral. A gente sabe que tem um monte, mas assim, no geral. Existe uma resposta política, protocolar, né? Mas, assim, em termos mais práticos, né? A indicação absoluta de você ter a prioridade 1, que a gente chama, tem uma resolução que define isso, né? É aquele paciente que ele está precisando de um suporte artificial à vida. Né? Esse paciente, de maneira indubitável, tem que estar no CTI, né? Para questões vitais, né? Então, por exemplo... Um paciente que ele está com o coração funcionando tão fraco que ele precisa de uma medicação ou de aparelho para ajudar o sangue a circular, né? O paciente que está respirando muito mal, está com a oxigenação muito baixa e está precisando de uma quantidade de oxigênio ou de um aparelho para ajudar ele a oxigenar, né? E se manter vivo por conta disso, né? Então, essa com certeza são indicações a monitorização, né? Aquela monitorização isso é suporte, 24 horas. né? Isso realmente o paciente está passando por intervenções, né? Às vezes, ele está sob o risco de precisar disso, né? Então, ele precisa da monitorização. Então, é um paciente que está com uma pressão um pouco baixa, uma oxigenação um pouco baixa, um estado mental um pouco desorganizado, né? E ele pode, a qualquer momento, piorar um pouco mais e precisar dessas intervenções. Então, ele está ali para ser prontamente atendido, caso ele precise disso. Então, essas seriam as prioridades 1 e 2, conforme essa resolução de 2016, né? E, enfim, eventualmente outras monitorizações que não são tanto de suporte de emergência, mas que você sabe que na terapia intensiva, né, você tem uma equipe mais próxima, né? Então, eventualmente, né, um paciente que está numa enfermaria, num quarto de hospital, né, ele pode ter, por um problema de funcionamento do hospital, uma estrutura que não seja adequada para acompanhar o volume de alguns drenos, para saber se está sangrando ou não. É uma coisa que eventualmente poderia ser feito no quarto, mas que a equipe daquele hospital no quarto não consegue dar conta. Aspirar um paciente com traqueostomia, né? Não é todo paciente que tem traqueostomia que tem que estar no CTI. Mas você sabe que a equipe do quarto, né, que acompanha lá, às vezes é insuficiente para manter aquela vigilância. Então, você coloca ele no CTI para ter uma vigilância melhor, né? Aí são indicações relativas, não absolutas de estar na UTI. Importante você falar isso, porque eu que estou na emergência, por exemplo, que comunico para essa família, seu familiar vai ter que ir para o CTI, e o CTI é assustador, né? Essa palavra. Essa palavra CTI, né? Deixa... UTI, CTI, terapia intensiva, você pensa em morte, a verdade é essa. Tá grave, né? O CTI comunica isso, né? Tá grave. E às vezes é isso, precisa de vigilância. É o que a gente estava falando. O quarto que o médico tá é perto. Tem a equipe inteira disponível. E no quarto a gente sabe que é outro nível de vigilância. Com certeza. Isso aí tanto que entra na previsão política, assim, da regulamentação da indicação de CTI, né? Iminência de precisar de um suporte. Então, precisa de vigilância, né? E qual é a parte mais difícil que você acha, assim, de ter... Enfim, atualmente você faz menos a terapia intensiva, mas na época da terapia intensiva, o que era a parte mais difícil para você, assim, de ser intensivista? Olha,
a gente sempre tem desafios técnicos, né? Assim, situações clínicas complexas de manejar, né? Então, assim, tem algumas situações realmente que são muito complexas, né? Do ponto de vista, eventualmente, de você manejar sangramentos de pós-operatório, pacientes hepatopatas, alguns pacientes neurocríticos são absolutamente complexos, né? De você manejar, né? Mas para as situações técnicas, a gente estuda, melhora, aprofunda. A gente sempre tem consultorias, né? Quando você está em bons hospitais, em grandes centros, você consegue pedir ajuda, é fundamental. Ninguém faz nada sozinho em medicina de qualidade, né? Isso é uma ilusão, né? Mas eu acho que o grande desafio fica, então, em algumas questões de relacionamento, éticas, né? Então, assim, o que sempre me mexeu comigo, né? Uma questão que ela é muito pouco explorada ainda, que é a questão dos cuidados paliativos e limitação de suporte, né? Então, isso com certeza é uma coisa do dia a dia, né? Que você eventualmente vê pacientes muito frágeis, idosos, ou por doenças crônicas, ou por idade muito avançada, né? Seus, né, pacientezinhos com Alzheimer avançado, né? E que chega com uma pneumonia, geralmente é infecção, né? Que esses pacientes internam por broncoaspiração, qualquer coisa. E aí ele está nitidamente numa situação que ele vai precisar de um suporte muito invasivo, muito agressivo, né? Eventualmente com intubação, catéter, hemodiálise, aquela coisa toda. E é nítido que aquela pessoa, assim, não vai sobreviver àquilo, ou se for sobreviver, ela vai ter uma qualidade de vida péssima depois. Que talvez uma vida que não seja digna de ser vivida, né? Mas aí entram valores, né? Quem sou eu para dizer que aquilo é digno de ser vivido ou não, né? Então, esse tipo de conversa é muito difícil, porque acontece em meio, assim, você tem essa conversa para ter com esse paciente, o paciente do lado, ele realmente está muito grave, é muito agudo, irrecuperável, então sua cabeça está lá um pouco. Então, você conseguir, né, compartimentalizar para ter essas conversas que são profundas, demoradas, né, sensíveis, que você tem que escutar muito, é uma conversa que às vezes você tem que mais escutar do que falar, isso requer tempo, né? Isso é muito difícil de manejar, né? E, eventualmente, o médico do consultório não prepara a família muito para isso, né? Então, a família chega com aquele discurso, não, realmente, ele é muito doente, é muito idoso, mas ele é muito forte, né? Tudo bem, é forte, chegou até aqui, mas é frágil também, né? E as pessoas acham que são coisas diferentes, né? A pessoa pode ser forte e ser frágil ao mesmo tempo, né? E é como um cristal, né? Que uma vez que estilhaça, você não consegue recompor aquilo da mesma forma, né? Então, esse desafio do cuidado paliativo, ele é muito real e muito... É muito real, muito do dia a dia, assim, da terapia intensiva. E muito difícil, né, Moza? Muito difícil, muito difícil. Por questões, geralmente, assim, culturais, né? Assim, latino-americana, né? Sem crítica, mas só constatando, né? Religiosas, eventualmente, né? E que em outros países, né, onde a questão religiosa ela não é tão aprofundada, né, especificamente a questão católica, né, isso lida com outra questão, sabe, de uma outra forma, com uma outra dinâmica, né, as coisas são simplesmente colocadas para a família tem que aceitar. Não estou falando que é certo isso, né, mas é como é, né. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que entender, individualizar os valores de cada pessoa, sabe, tem que escutar, né? E aí, enfim, isso pega muito, né? Realmente é muito difícil, né? Uhum. De modo que, eventualmente, da forma que o CTI é estruturado, aquela equipe, às vezes você realmente não tem uma pessoa que ela está técnica e emocionalmente preparada para ter aquela conversa com a família, né? E às vezes não tem tempo também. Então, as coisas vão acontecendo de maneira atropelada e aí quando você vai ver, né? Enfim, a coisa já está lá na frente, você não conseguiu progredir. Eventualmente, tem questões da própria equipe, né, de falta de entrosamento, né? Então, você propõe cuidado paliativo, eventualmente você vê que você está conseguindo progredir aquela conversa com a família, né? Você realmente, né, sinceramente acredita que aquilo está correto, mas chega algum outro membro da equipe e acha que aquilo é inadequado, e aí faz a coisa desandar. Então, esse manejo realmente é complexo, né? O cuidado paliativo hoje, ele não é uma especialidade, ele é uma área de atuação dentro da medicina, né? Existe residências, existem pós-graduações, programas de especialização, né? E tem cada vez mais pessoas se formando, o que é muito bom. Isso está sendo cada vez mais trazido à tona. Mas eu acho que ainda está um pouco fechado ao público médico que estuda, né? Falta talvez, não sei, né? Os grandes meios de comunicação tentar colocar isso um pouquinho mais na cabeça das pessoas, como é importante, né, a questão do cuidado paliativo. Né? Porque acho que é uma conversa que ainda está muito fechada no meio médico. Isso. Faltou chegar, né, capilarizar na sociedade. Você falou aí 2 termos super importantes, que é o emocional da equipe e tempo, né? Eu acho que os grandes desafios estão aí. E você acha que é isso que cansa? Essa é a parte mais cansativa que faz você
ir deixando mais essa área de atuação e procurando outras coisas? Olha, não necessariamente. Assim, eu não me sinto muito afastado ainda, né? Eu acho que eu ainda sou bastante atuante, mas essa dinâmica, né, de uma carga horária muito puxada, de você trabalhar de acordo com certas políticas, assim, é uma coisa que realmente te consome, né, muito, né? Você trabalhar em equipe é muito bom, né? Mas eventualmente requer um trabalho continuado de você se adaptar muito, né? E eventualmente você pode criar valores, né, na medida que você vai se aperfeiçoando, ficando mais experiente, que começa a entrar um pouquinho em conflito com algumas coisas que tem que acontecer, né? E aí, porque tá tudo interligado, a gente entra numa questão política, de como que a fonte pagadora exige que certas coisas sejam feitas, isso vai te desgastando, né? Então, acho que a parte burocrática, né? Não a medicina, contas, fica né? tudo muito entremeado, entendeu? Você não tem como dissociar, né? Sim, isso. E aí tem questões culturais que você tem que conciliar com questões burocráticas. E aí é um paciente que você fechou que é cuidado paliativo, a família não está segura, o médico auditor quer então, se é paliativo, tira do CTI, manda para o quarto. Mas você acabou de construir aquilo com a família, você sente que a família não está pronta. Então, realmente, você fica ali, às vezes, numa corda bamba, sabe? Para atender todas as demandas, né? E manter a coisa equilibrada. Isso é cansativo, naturalmente, né? Mas acho que isso é da profissão também, de certa forma, né? Eu tinha anotado tudo, exatamente né? essa pergunta, né, Belinha? Eu tinha anotado exatamente essa pergunta. Como que é estar nessa trincheira entre você ser o meio do caminho, a equipe do como um todo, do chefe, que você tem que se reportar e responder com bons números e bons marcadores, e o emocional de uma família destruída com uma pessoa que está grave, potencialmente fatal. Então, assim, olha que situação, né? E a gente, às vezes, não tá olhando para esse médico, né? O intensivista, o plantonista do CTI e tal. Porque deve ser muito difícil. Porque é capitalismo, é lucro, é uma empresa que precisa de dinheiro. E foi o que você falou. Culturalmente, a gente acredita... Você tinha também essa pergunta para você, que era o seguinte... É verdade essa história de que o hospital tenta economizar dinheiro, né? Então, tira o paciente do CTI antes da hora. Ou deixa mais tempo. Porque tem muita gente que acredita nisso. Mamãe vai ficar no CTI mais um dia porque tem que completar a diária. E tem que completar a diária. A gente precisa entender, né? Que precisa desse dinheiro. Não, com certeza sim, né? Existem níveis de gestão dentro de um hospital, né? Então, você tem algumas pessoas que elas estão só olhando para o dinheiro. O cara que está na ponta ali, fazendo o atendimento, de modo geral, isso não chega de maneira direta para ele. Mas ele tem que ter certa consciência. E eu acho que o cargo de médico rotina do CTI, você fica ali numa média gerência. É uma gerência que você realmente tem que tentar conciliar essas coisas, né? Por sorte, eu sempre trabalhei em hospitais e trabalho ainda que o foco é o paciente. Assim, eu nunca fui forçado a tomar uma decisão que a justificativa fosse puramente monetária. Então, se eu falar, no fim das contas, que a decisão é essa, em prol do paciente, a decisão vai ser aquela, tá? Eu nunca passei por uma situação, né, enfim, que não vai pagar, então tem que dar alta. Então, ó, o senhor diretor vem aqui e dá alta. Eu não vou dar alta, né? Nunca passei por isso, nesse extremo, né? Mas a gente tem reuniões, né, com as gestões mais altas, com gestores, né, num patamar mais alto, que vão conscientizando a gente de algumas coisas. E acaba que, no fim das contas, se você aprofundar e se dedicar, meio que concilia um pouco, né? Por exemplo, então, é uma boa prática você sedar pouco os pacientes. Sedar o mínimo possível, porque diminui o tempo de ventilação mecânica, de infecções e tudo mais. Aumenta a chance dele sobreviver e ele ficar menos tempo no hospital, né? E aí tem uma política no hospital de você usar menos sedativo, porque o sedativo custa dinheiro, né? Então, eles calculam lá quantos miligramas por dia é usado do sedativo e tal. Então, você, na medida que você vai ganhando experiência, você consegue conciliar essas coisas, né? Então, é bom para a fonte pagadora que eu economize aqui e é bom para o paciente que eu economize. Então, você tem que ter inteligência de conseguir fazer essas coisas conciliarem. E eu acho que esse é o grande lance. Eu acho que o gestor diferenciado, né, tanto de um nível mais alto quanto da média gerência, que é a da rotina, é a pessoa que consegue enxergar isso. Uhum. Ele consegue enxergar que é possível, né, você conciliar uma coisa e outra. E se as coisas forem diametralmente opostas, em algum momento, que geralmente não é, mas se eventualmente for, aí a fonte pagadora ela não vai prevalecer. O bem-estar do paciente vai prevalecer.
E aí vai ter um prejuízo, paciência, né? A gente está falando de vida, de saúde e tudo mais, né? Mas eu diria que, sabe, mais de 90% das vezes a gente consegue conciliar a boa prática com uma assistência que ela economicamente é viável e sustentável. O problema é quando as pessoas não pensam nisso. Sim, é uma lenda urbana. As pessoas acreditam de verdade. O médico está mantendo minha mãe no CTI sem necessidade para que esse hospital ganhe dinheiro. Pode ser que aconteça. Não acontece nos lugares que eu trabalho, tá? De forma nenhuma, né? Mas a gente escuta falar, né? Assim, então, por exemplo, o paciente chega na emergência, aí o médico pede vaga para internar no CTI. A gente sabe que o hospital ganha mais quando o paciente está no CTI do que ele está no quarto, né? Então, existe uma política para você jogar o sarrafo mais baixo, né? Para qualquer coisinha que é um pouquinho mais grave já ir para o CTI logo e não ir para o quarto. Alguns hospitais trabalham dessa forma, para poder ganhar a diária do CTI, entendeu? Mas isso é bem difícil, né? Porque até para conseguir vaga no CTI... Isso, a vaga é uma coisa difícil. Que eu não sei. Na verdade, eu não sei hoje em dia, né? Depende. Mas na época que eu trabalho... né? Depende do hospital. Tem hospital hoje que tem mais vaga de CTI do que de quarto. Justamente para poder cobrar a diária de CTI e não cobrar a diária de quarto. Entendi. Entendeu? No hospital público, a vaga de CTI vale ouro. Né? Então, assim, realmente, os pacientes ficam muito graves na enfermaria, na emergência. Quando tem uma vaga de CTI, é como se fosse um milagre que estivesse acontecendo, né? Assim, você precisar de uma vaga de CTI e imediatamente ter. Essa é a exceção, não é a regra. Né? O problema dos CTIs muito grandes é que a tendência é eles acabarem perdendo qualidade. Né? Tudo que é muito grande, fica mais difícil você gerir. Né? É como se você fosse comparar um grande hipermercado com uma boutique. Né? Onde é que você vai ser melhor atendido? Lógico. Na boutique, que é pequenininho, que você fala com o atendente, tudo é sob medida e tal. O hipermercado resolve? Resolve. Você compra feijão e compra pneu de carro, né? No mesmo carrinho, né? Exatamente. Lembra quando no hortifruti só tinha fruta? A gente falava, papel higiênico no hortifruti, por favor. Pra poder fazer compra em um lugar só. Isso, a gente quer isso aí. Aí você tem um CTI que tem um paciente gravíssimo aqui e o paciente está andando de um lado para o outro, mas está pagando diária de CTI. Então, assim, é complexo. E você tem alguma história, assim, que te marcou? Algum paciente que você até hoje fala, nossa... Sei lá, alguma coisa que te marcou, assim? Bizarro, uma coisa bizarra. Depois eu quero perguntar da triste. Eu vivi um momento triste com você, vou te contar, você nem deve lembrar. Eu vivi um momento muito triste hoje antes de vir pra cá, depois eu posso falar, mas foi de clínica médica, de terapia intensiva. Fala então da sua clínica. Momento bizarro, assim, né? Acho que o que... sangue é uma coisa que, né, que impressiona, né? Coisas assim, né? Nesse sentido. Eu lembro quando eu era acadêmico ainda, num hospital público em São Gonçalo, né, que todo mundo estagia e, enfim, teve um caso muito bizarro de um cara que foi trazido por um carro da polícia, né, com a cabeça toda aberta, lacerada por machadadas. E aí, só tinha um médico de plantão, eu e uma acadêmica que foi da minha turma, se estiver assistindo vai lembrar. A gente deu, não sei, acho que mais de 60 pontos no couro cabeludo do cara, assim, né? E a história era muito bizarra. No fim das contas, era um bandido que foi retalhado por outros bandidos, retaliado, né? Não retalhado, né? Retaliado. E aí, roubou quem não devia roubar, roubou na área que não podia roubar, alguma coisa assim, né? E aí ele foi espancado, colocaram ele dentro de um freezer horizontal e jogaram o freezer no valão. E aí umas crianças acharam esse freezer no valão e pediram, vamos levar pra cá. Aí tava pesado o freezer. E aí tinha um cara dentro inconsciente, que era esse paciente. Né? Que loucura. E aí foi levado, aí chamaram a polícia levou, esse cara ficou ótimo. Eu ia te perguntar isso, viveu? Não aconteceu nada, ele ficou com a cabeça toda costurada. Toda cheia de cicatriz. Toda cheia de cicatriz. Outra coisa que é importante que as pessoas... o que tem que fazer, certo. Outra coisa que é importante que a gente fale aqui é isso, gente, o médico vai salvar sendo bandido ou não, não tem essa. Né? Chegou, cortado, não tem essa. Na hora você não faz nenhum tipo de julgamento, não pode fazer, não consegue fazer, né? Você não vai deixar a pessoa morrendo porque ela... Não dá, não é do nosso trabalho, a gente jurou, né? E a gente vai ter que salvar. Claro. Depois a justiça faça o trabalho dela. Exatamente, cada um faz o seu papel. A outra... Não, conta a história triste. É história triste. Você não quer contar? Você não quer contar, não conta. Não, mas eu acho que é uma coisa que não tem nenhum destaque de CTI, né? Mas tava lá na enfermaria do Antônio Pedro hoje de manhã, então, pessoa muito jovem com câncer muito avançado, coisa desse tipo, né?
você fazer um diagnóstico de um câncer super avançado. Mas, enfim, isso aí eu acho que é uma coisa que acontece mesmo, né? Imagina o pediatra, né? O ponto de coisa que não deve... A gente estava falando isso com a Giovana, né? Pois é, por isso que eu acho que não vale nem a pena... Mas você que deu a notícia? Ela já chegou com um diagnóstico mais ou menos feito, né? E aí hoje apareceu uma... Mas ainda tinha alguma esperança de tratamento. Hoje apareceram algumas complicações que talvez ela não possa nem fazer nenhum tipo de tratamento, né? E é uma moça bonita, jovem, vívida, sabe? Com... você falar que realmente não tem o que fazer. É muito complicado. A equipe está conduzindo nesse momento lá esse tipo, né? Então, é uma coisa que mexeu um pouquinho hoje. Essas, enfim, faz parte, né? Alguém tem que assumir isso, né? E como que é dar esse tipo de notícia? Você sabe, né? É terrível, né? Dá uma pensada antes? Dá. Você fica assim, fazendo um roteiro? Ou deixa rolar na hora? Faço um pouco, né? Assim, eu sempre procuro... Em comunicação de situações difíceis, né? De notícias difíceis, graves, né? Às vezes a gente quer falar muito, né? Não, e o que eu tento me policiar é deixar a pessoa falar um pouco mais, né? Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Oi, tudo bem? Ó, saiu isso assim, assado. O que você está sabendo? O que você está... E deixar a pessoa falar um pouco, né? Falar, né? Eventualmente, os problemas eles são de saúde muito graves, eventualmente são sociais, né? Hoje mesmo, também de manhã, teve um problema social gravíssimo. Uma pessoa idosa, né, mas que é totalmente lúcida, tem um problema neurológico, uma ganglionopatia gravíssima lá, né? Um caso neurológico muito interessante, né? Mas com muita ataxia, não consegue coordenar movimento, não consegue se cuidar mais, né? De tão grave que é. E ela não tem ninguém na vida. Ela simplesmente... Não é que ela foi abandonada pela família. Todas as pessoas morreram e ela não tem dinheiro para pagar cuidador e... É um problema social. Cara, essas coisas me pegam muito. É um problema social terrível. junto. Gente sozinha me pega muito. Totalmente sozinha, sabe? E aí a gente ali com assistente social, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Ali no Antônio Pedro, a gente às vezes não tem muito recurso material, mas tem muito recurso humano. As pessoas são altamente proativas e resolutivas e capacitadas, entendem a política, sabem o que tem que fazer. Então, consegue falar com uma ONG que vai conseguir juntar um dinheiro para pagar um cuidador à noite. Não, fica até arrepiado. Eu também. Nossa, que loucura. Então, isso é muito legal. Eles sabem tudo. Sabem os termos, sabem os documentos que precisa, sabe aqueles... ela tem direito a luz, a isso, aquilo, sabe tudo. Sabe o caminho. Com certeza. Que nessa particular não rola, né? Não rola. E é muito interessante, né? A gente viver esses dois lados da moeda, né? Assim, de manhã eu tô lá vendo a miséria, realmente, né? E você acha que você não vai conseguir resolver, sabe? Que tá fora da sua capacidade realmente de resolver. E de tarde você tá no hospital que você pede o exame mais caro do mundo e resolve e tal, né? Eu acho muito importante ter essa vivência, assim, né? Porque você consegue... uma coisa... Você aprende muito e consegue fazer interseções ali, né? Então, achei muito interessante aí uma conversa que vocês tiveram com a endocrinologista que teve aqui. Falaram um pouco de alguns exames necessários que são pedidos de rotina, né? Quando você vive esse outro lado, você pensa nisso o tempo todo, né? E ali na gestão do CTI também, né? Quando você está pensando, né, que realmente a fonte pagadora não tem que pagar exame que é desnecessário, não tem que pagar mesmo. Por isso que os convênios são uma fortuna e tal, né? Eu achei fantástica essa parte dessa conversa que vocês tiveram. Isso é uma coisa muito viva para mim no dia a dia. E aí, eventualmente, alguém vai falar, mas aí você não está colocando o paciente em primeiro lugar. Tem nada a ver com isso. Você consegue fazer uma coisa muito boa com um exame simples, né? Negócio que as pessoas não se preocupam, elas perderam a noção, né? E aí, às vezes, tanto no público quanto no privado, né? É uma fonte pagadora, né? Ou vai ser o convênio ou vai ser o governo, né? Alguém está pagando a conta de tudo, né? Vai se sobrecarregar. E é insustentável. Não dá para tirar o olhar disso, né? Não pode. Médico nenhum pode pedir um exame sem pensar, sabe? Criar uma hipótese diagnóstica ou para fazer tratamentos fúteis, sabe? As pessoas estão pedindo exame para fazer tratamento fútil, sabe? Não dá. É uma conta que não fecha, né? Eu tenho uma finalidade, eventualmente, que ela não é de saúde, mas é estética. Então, tudo bem. Então, você tira do seu dinheiro, você paga aquilo, sabe? Mas você não pode onerar, sabe? Uma fonte pagadora de saúde com isso, né? E pode fazer. E tem gente que vai fazer e beleza, tá tudo bem, né? É isso aí. Perfeito, moça. E tem outra parte que você falou dessa interseção que eu acho, você que tá aí nesse meio, tá vendo a miséria e tá vendo o hospital, que é você, né? É você ser um bom médico nesses dois lugares e você perceber que conta muito isso. Essa coisa que você falou da escuta, né? Que a gente fica assim, a gente quer a hotelaria boa, mas, cara, o que importa mesmo é o olho no olho,
é aquela hora ali que você dedica a tua atenção para aquela família e aquele paciente, né? Você percebe isso no seu dia a dia? Não, com certeza, né? Não, eu quando trabalhava no posto, eu percebia que alguns pacientes, eles iam para conversar, né? Que é uma carência, né? Então, assim, vai porque precisa, mas também porque sabe que vai ter atenção, né? Você sabe que vai ter aquele acolhimento, né? Na consulta também, né, velhinha? Sim, sim. Na consulta particular, lembra? Que eu acho que você que falou isso, que no Covid a galera ia pra conversar com você. Sim, é. Tipo, não, tenho licença poética que tô ouvindo no médico, então eu posso sair de casa. Sair de casa e o tratamento era pro pra nada, é pra bater mim, papo, né? exatamente. Mas isso foi... isso é um assunto que a gente tem que falar, com certeza, né? Porque você vivenciou isso dentro do CTI, né? Covid. Pandemia. Pandemia, né? Como é que foi isso aí? Opa, foi animado. Foi animado, é muito bom. Quando que você lembra quando que você falou, nossa, o caos está instalado, Não, você lembra disso? Acho que quando foi decretada a pandemia e lá no hospital, no CHN, falou assim, então a gente vai ter uma unidade só para Covid, aí tiveram 2 rotinas que foram escaladas, eu e o Diogo Strauss, né? Que é o grande intensivista também, amigo meu. E nós seríamos os 2 médicos responsáveis pela rotina ali daquela unidade, né? E no primeiro dia, intubação, já aquela coisa toda, e você é igual um astronauta, né? Gente, pra fazer o procedimento. Eu também. Né? Era luva em cima de luva, aquele papel filme nos teclados. Lembra disso? Lembra? Como é que era, né? Não, eu ficava pensando assim, como que eles estão fazendo para ir no banheiro, para, sei lá, comer? Cara, no banheiro, não, eu tinha que tomar banho. Aí o hospital não estava totalmente preparado. Então, o lugar que você tinha para tomar banho, o chuveiro não funcionava direito, o ralo não funcionava. Aí você tomava aquele banho, sabe, para tirar o Covid, e aí a água subia, e aí invadia o corredor. Mas é o menor sentido, sabe? Cara, que loucura. As coisas muito bizarras, né? Eu saí de casa, né, assim, eu tava com minha filha estava com 3 meses na época, né, e aí o meu filho mais velho já tinha 2 anos e pouquinho, né, e aí eu fiz uma parceria com um amigo e a gente foi para um apartamento, porque assim, a gente ia ficar tendo contato com o Covid o tempo todo. Não vou ficar trabalhando no CTI de Covid e voltando para casa, logo naquele comecinho, né. E a gente achou que ia durar pouco? Achou que ia durar pouco, né. No fim das contas, durou 1 mês isso, né? E era aquilo, né? Peguei Covid logo no começo, fiquei em casa um pouquinho descansando. A gente estudou muito, muito, muito. Assim, eu tive um crescimento teórico fantástico de imunologia. A gente publicou artigo sobre Covid e tal, de fisiopatologia, imunologia, né? E trabalhando muito também, vendo muito paciente. E foi terrível, né? E as coisas marcantes foram aquelas catástrofes, né? Muita gente morrendo, gente conhecida, amigo, paciente, né? Parente, né? E pessoas que estavam entendendo que estavam sendo sentenciadas à morte ali, né? Isso foi terrível. Então, a quantidade de situação que a gente passou assim... É porque a pessoa no Covid já está com um problema respiratório muito grave, né? Naquelas pneumonias graves. Só que o resto do corpo está funcionando relativamente... Então, a pessoa está lúcida, está orientada. Aí você imagina a pessoa que está acompanhando... noticiário de Covid, sabe? Todo mundo morrendo de Covid. E aí você fala para essa pessoa que anteontem estava em casa, eu vou precisar te entubar. A pessoa sabe que ela vai ser sedada ali, ela não sabe se ela vai sobreviver, né? Então, a pessoa... precisa mesmo, doutor? Precisa, não tem como. A gente já chegou no limite, já tentou de tudo e tal, né? Faz o favor para mim, anota aí. Aí você pega um papel, a pessoa dá o número do telefone do filho, da mulher, do pai, número, senha de banco, do cartão, para você poder... Porque a pessoa acha que ela está fazendo um mini testamento ali para você, né? E você anota aquilo e repassa, guarda, pede para a família vir, conversa, entrega, né? Muito louco. Então foi cada situação, isso, né? Porque a pessoa realmente está totalmente lúcida, né? É um pouco diferente da dinâmica que a gente tinha antes, né? De modo geral, no CTI, quando a pessoa chega no ponto de precisar ser entubada, ela já está com um raciocínio um pouquinho alterado, né? Então, não tem tanta conversa, tanta troca, né? A troca é mais com o familiar. Ali você não tinha um familiar, né? Porque ele não podia ir no hospital, né? E aí você falava com o telefone, né? Telefone, você falar coisas absolutamente sensíveis, graves, né? Com pessoas que você nunca viu ligando, né? A pessoa tem que acreditar que está falando com o médico, você tem que acreditar que está falando com o familiar da pessoa, e você fala, e é isso. Né? Uma amiga minha é bombeira, a Bruna, né, cirurgiã, e ela, na época do Covid, ela estava grávida no bombeiro, né? Então, ela ficou responsável só por dar notícia para a família. Porque ela ficou afastada. Teve isso. Gente, ela falou que, assim, eu lembro dela fazendo isso, porque eu lembro ela falando... E aí ela conseguiu até ver que era muita mulher, né, que estava sendo acometida numa época, acho que foi bem no início, não lembro, jovem, mulher, tinha um... E ela tinha que ligar todos os dias para aquelas famílias, porque ela não podia trabalhar. As pessoas de fator de risco, às vezes idoso, mulher, gestante, ficava nessa função. Então, a gente ia lá, via os pacientes, preenchia uma ficha, ligava para um médico
para aquele médico ficar no telefone passando as notícias, para a gente até fazer uma divisão de tarefas também, né? É lógico. Então, porque essa parte de dar a notícia é pesadona. Ela é pesada, mas a pessoa que está dando a notícia que não viu o paciente também não consegue dar uma notícia legal, né? Então era muito ruim para todo mundo. Né? E você principalmente para o familiar do paciente. Sim. Né? Emocionalmente você ficou com a cabeça cagada? Não fiquei não. Segurou? Teve muita gente que ficou, né? Não Amigos, nem... muita gente. Sim, colega, não, né? Teve. Teve gente que já era um pouquinho hipocondríaca, que ficou muito hipocondríaca, né? Você deve ter visto muito isso, né? Muito. Aí começou depois aquela coisa do pós-Covid, do Covid tardio e tal, que tudo que você tem foi a queda de cabelo pós-Covid. A piora de memória pós-Covid. Até hoje. Dor no dedo do pé, dor do dedo do pé pós-Covid. Né? Quando o paciente chega essas coisas inespecíficas da fadiga e tal. Aí virou tudo fadiga pós-Covid. Pericardite pós-Covid. Tudo é Covid. Tudo é Covid. Tudo é pós-Covid, né? Assim, com algum embasamento pragmático de evidência por correlação estatística, mas sem uma explicação. Algumas coisas tinham explicação, né? A questão, enfim, da ageusia, da anosmia, né? Ok, né? Tinha uma neurite ali associada e tal. Mas as coisas menos específicas, né? Enfim, e muita gente publicando isso, né? Sim. Ganhando status científicos. E como é que foi? Cara, é muito triste. Como é que foi essa... Você falou que estudou muito, porque foi mudando tudo, né? No começo não fazia CPAP. De repente faz CPAP. Foi mudando tudo. O que eu mordi minha língua, assim, né? Eu lembro que no primeiro mês que eu voltei para casa, eu fiz uma entrevista para um jornal regional, assim, né? De Niterói e tal. E não tinha saído o estudo ainda que invalidou o uso da colchicina. Né? E naquela época fazia todo sentido usar colchicina. Eu usei colchicina... Desculpa, colchicina não. Hidroxicloroquina. Falei errado. Hidroxicloroquina, tá? Não tinha saído o estudo negativo da hidroxicloroquina ainda, né? Que tinha mais efeito colateral do que benefício, né? E aí eu cheguei a usar hidroxicloroquina quando eu tive Covid. E falei, né? Assim, fazia todo um racional, né? É por uma questão imunológica. Muita gente não sabe, né? Mas a hidroxicloroquina não é um antiviral. Mas, a princípio, ele teria uma ação no sistema imune que diminuiria a inflamação causada pelo Covid. Esse era o racional para ser utilizado, né? Tanto que eu utilizei, né? Cheguei a prescrever um pouco. Mas aí saiu um estudo numa grande revista dizendo, não é para usar. E aí acabou, não é para usar. Né? Porque médico tem que ser cientista, né? Não tem outra forma de você adquirir conhecimento. Né? Você tem que ler, você tem que estudar e você tem que ver a medicina baseada em evidência hoje em dia. Essa é a forma correta, né? Pelo menos na medicina tradicional alopática. Né? Outras coisas podem se guiar por outros caminhos da ciência, mas a medicina tradicional alopática é essa. Tem que ser baseada em evidência. A partir do momento que a evidência mudou, eu parei de usar, parei de prescrever. Então, realmente, muita coisa mudou, né? Teve muito cenário. A ventilação não invasiva, teve o desenvolvimento, né, e a disseminação do uso do catéter de alto fluxo, que era uma coisa que praticamente... Eu falei CPAP, VNI. CPAP, VNI e o catéter de alto fluxo, né? Aquela cânula de alto fluxo, que era uma coisa que era mais da pediatria, né? E agora qualquer CTI tem, né? Então, teve muita coisa positiva de aprendizado, né? Índices preditores que foram aprimorados, né? O momento da intubação mudou, era mais precoce, se você podia insistir um pouquinho mais, ou se você tinha que intubar logo. Começaram para intubar todo mundo logo, depois não. Você pode tentar o catéter de alto fluxo com BIPAP. Muita gente não foi intubada graças a esses aprendizados que foram acontecendo. Né? Foi o que você falou, é maravilhoso viver isso tudo, porque você, como médico, né? Aprende muita coisa, mas ao mesmo tempo, sinistro. O lado humano, semana por semana foi mudou. Trágico, assim, né? E... principalmente as tragédias que a gente via, né, acontecer, né, na nossa frente, né, as tragédias que a gente via nos noticiários, né, pensando em populações, né, e as tragédias de decisões políticas que foram tomadas também, que foram complicadas. Né? A gente ia te perguntar isso, né? Como é que foi? Porque a gente está falando de medicina baseada em evidência, e como é que é, de repente, as decisões médicas serem baseadas em ideologia política? Terrível, né? Você teve conflito no... Tenho até hoje. Eu tenho Jura? até hoje paciente que que fala, desde que eu tomei aquela vacina, eu sinto isso, sabe? Eu falei, tá, olha só. E aí eu me prendo um pouco nessa coisa assim, que o médico tem que ser cientista, sabe? Então, é recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, fazer esse calendário vacinal, tá? Então, assim, aqui está a indicação, você segue se você quiser, só se você quiser. A minha recomendação é que você siga aqui. Eu não tenho opinião. É uma outra coisa que eu advogo. O médico não tem que ter opinião. O médico tem que fazer o que a ciência manda, né? O médico tem que estudar. O médico tem que estudar, se atualizar e fazer o que está escrito nos artigos científicos, nos guidelines, nas diretrizes. Não tem que ter muita opinião, né? Então,
isso eu uso como recurso para sair de algumas sinucas, vamos dizer assim, né? Porque no Covid deve ter rolado umas sinucas assim. Direto, você tá fazendo remédio tal. Não, e médicos, né, que vinham de fora querendo conduzir da palpite, mas eu quero que faça, tal da ivermectina, né? E aí, assim... Ai, minhas escabioses, menino. Mas você batia o pé, não vou fazer. Difícil, né? Caso a caso, né? Assim, não vou dizer que... A gente tem que ter complacência para tudo na vida, né? Isso acho que é uma questão de sabedoria também, né? Eventualmente você, assim, o prejuízo que você pode ter do desgaste de uma relação para uma coisa que você acredita que não vai trazer um prejuízo, às vezes é melhor você ceder um pouco, né? Eu acho que graças a isso eu sou casado ainda. Não acredito. Maravilhoso. Então tem que ter complacência, saber pedir desculpas. Ai, moça, perfeito! Perfeita análise. Maravilhoso, arrasou. Renatinha é uma santa. Renatinha é uma santa, né? Tá aí a explicação da complacência do homem. Fica aí minha declaração pra você. Tá com a lixinha de lágrima. Não. Vem cá, deixa eu te perguntar. Tem alguma coisa que te faz... eu acho que eu já sei a resposta. Mas que te faz sair, assim, para poder sair dessa parte, assim, de pesada do seu dia a dia, do médico, alguma coisa que você faz. Hobby, de hobby, alguma tem. coisa. Onde é que você joga isso aí tudo, Sani? E nessa época, muito mais, né? De repente, alguma coisa nessa época do Covid que fazia você dar aquela respirada, sabe? Não, eu tenho um hobby da minha vida toda, que não foi por conta disso, que é a música, né? Eu toco instrumento, canto, enfim... né, violão, guitarra, agora um pouquinho de baixo também. E eu sempre tive isso como válvula de escape. Não é nem como válvula de escape, porque na verdade é uma coisa que faz mais parte da minha personalidade do que a medicina, porque é muito mais antigo na minha formação de caráter do que... mas aí é isso que te faz sentir melhor, com certeza. Né? Esse um mês que eu morei fora, né, que eu me juntei com esse meu amigo pra gente ficar ali estudando e tentando não infectar nossas famílias, né? Ele também é músico, né? Toca clarinete, lê partitura e canta e toca percussão e tal. O Bruno, né? Um grande amigo meu. E foi um dos meses que eu mais aumentei meu repertório de música. Porque a gente estudava muito o dia todo, escrevia artigo, não sei o quê. Aí de noite a gente dava uma relaxada, abria uma cervejinha, pegava o songbook, tocava e tal. Então, realmente, para manter o equilíbrio, a sanidade. Sim, por isso que você não ganhou um Lexapro aí nessa época, não ganhei, não. Eu realmente não cheguei... Eu tive momentos de tristeza, que eu acho que são saudáveis, né? De se ter diante de algumas situações só. Isso aí. Teve algum parente seu internado em CTI que você tava? Não só no Covid, na vida. Já teve que cuidar de gente... Já, cuido, ocasionalmente. Eu tenho uma avó que é muito doente, vai pro hospital, vira e mexe, eu vou lá, tento resgatar ela para ela voltar para casa sem ser muito invadida, vamos dizer assim. Eu tive um tio que morreu de Covid, um tio mesmo, de primeiro grau, irmão da minha mãe perdeu o irmão, que era um cara fantástico, assim, né? A família sentiu muito, ele estava em São Paulo, então a gente não conseguiu visitar, né? Então eu ficava... Pessoal, difícil ter notícia também, né? Naquele boom, né? Eu ficava até sem graça de ficar ligando para um hospital. Ele estava no excelente hospital em São Paulo, no Samaritano. Ele foi super bem atendido, não teve nenhum problema, né? Mas você fica sem graça de ficar insistindo. Sabe que o médico tá lá naquele vucu-vucu, atordoado, ele tendo que parar para falar com o médico de Niterói, sabe? E aí, pô, o cara de São Paulo, o que ele deve pensar de Niterói, né? Sabe que nem que você, né? Não, e você mais do que ninguém aquele sabia. Médico lá de Cocá, né? Me ligando. Ai, meu Deus. Você mais que ninguém sabia o vucu-vucu que tava e você tendo que atender telefonema de outro médico, né? Exatamente. Aí eu tentava, enfim... Botando essa parte do familiar de lado. Difícil pra caramba também. Com certeza. Foi brabo. Perdi gente, sim. Muito ruim. Eu também, né? Porque eu te falei que a gente tentou te ligar por causa do meu sogro, que também morreu de Covid. Merda, foi muito ruim. E parece que a gente viu isso em outra vida, né? Parece. Ontem eu atendi uma paciente que falou assim, nossa, eu fui numa médica esquisita, ela até hoje tá de máscara, gorro, e pediu pra eu botar Propé pra entrar no consultório. Aí eu fiz, nossa, que louca! Eu falei, gente, olha isso, né? Foi outro dia. Foi outro dia que a gente tava botando isso e achando normal. Ainda existe, né? E a gente meio que acha que não existe, né? Mas ainda existe. Não, mas hoje em dia foi isso. Já se estuda muito mais, lógico, tem a vacina, é outra história. Mas parece que, cara, a gente estava trancado em casa. Gente, é uma pandemia. Isso que eu tô falando. Faz 4 anos que usar Propé tá maravilhoso. Tem que usar touca mesmo. Pelo amor de Deus, a máscara. E de repente eu tô, nossa, que louco, eu não tenho que usar nada. Tipo... mas algumas coisas, por exemplo, né? Eventualmente, antes da pandemia... Se você tivesse gripado e tiver que numa consulta de rotina de medicina, você ia gripado. Hoje
Eu mesmo desmarquei dentista semana passada porque eu achei que eu tava meio fungando e tal. Pô, eu vou gripado pro dentista. Ué, uma amiga minha, uma conhecida minha, ela foi pro Japão com os filhos e o marido. E no Japão, eles já fazem isso, né? Sim. Eles usam máscara se você estiver resfriado na rua. Isso é uma coisa comum neles, né? E ela chegou com a filha, que devia ter uns 5, 6 anos, tossindo daquele jeito. E as pessoas olhavam, assim, achavam um absurdo. E ela, ai, meu Deus, filha, não tosse, não. E é isso aí. Ele já tem essa rotina, né? A gente conseguiu pegar um pouco isso da máscara. Isso deu uma melhorada. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia têm até vergonha de chegar no seu consultório e falar, tô com um pouquinho de resfriado. A pessoa vai espirrar, ela se esconde, né? Virou uma coisa meio... eu acho que isso foi um ganho, sim. No meu consultório, às vezes, faltam porque estão gripados, é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Isso aí é fato. Ou então vai de máscara, né? E acontece isso, eu tô de máscara, porque eu tô... É verdade. Minha terapeuta me atendeu essa semana longe, mas ela, tô de máscara, eu tô meio gripada aqui. A gente já tinha conhecimento para fazer isso antes, né? A gente só não tinha... Só ignorava, né? Só ignorava, né? Vamos deixar de disseminar, né? Exatamente. Mas eu falei uma coisa, e você sabe que o povo que assiste fica pé da vida quando a gente fala assim, não, daqui a pouco eu pergunto, e não pergunta. Sabe? E eu falei isso, eu tenho uma história triste com você, eu tava aqui na cabeça, não posso esquecer de falar a história triste, que perde o fio da meada. Não sei se você não vai lembrar, faz muito tempo, a gente tô no CHN há 10 anos, esse ano faz 10 anos. Foi bem no comecinho. Meu primeiro protocolo de morte cefálica eu fechei com você. Ah, foi? Cara, não sei se o público sabe, né? Mas isso é também mais uma parte super difícil da medicina. Nossa. Que é você dizer que uma pessoa morreu, mas o coração dela tá batendo e ela tá respirando. Isso. E o coração dela tá batendo, tá respirando, porque tem máquinas fazendo isso, porque ela morreu. E é muito difícil essa comunicação. E era um adolescente, era um garoto de 15 anos. Era uma leucemia sinistra, nunca vou me esquecer. E a gente junto ali, comunicando a família. Porque mesmo que a gente já tenha feito todos os reflexos, a gente segue um protocolo, foi o que você falou, é ciência, é protocolo. E o paciente não tem mais reflexo nenhum, ou seja, ele realmente está morto. Fica aquela esperança do exame complementar, né? Que a gente só faz mesmo porque a gente não quer confiar plenamente numa pessoa. É só para isso que entra o exame complementar, para confirmar a morte cefálica. E aquela família torcendo para aquele eletroencéfalo ter alguma coisinha. E a gente tendo ali que avisar que não tinha. E que era um garoto jovem e que tinha morrido. É muito difícil. Uma das coisas mais difíceis, com certeza, de viver. Eu, pelo menos, acho que é. Ainda mais quando é jovem. E você avisar que tá morto. E entra nessa parte da comunicação que é você convencer, né? Não, morreu mesmo. A gente está desligando o aparelho, a gente não está matando porque está desligando. A gente está desligando porque morreu. Se não fosse isso aqui, não tinha coração batendo, não estava ninguém respirando. Muito, muito difícil. E eu me lembro que a gente estava ali junto nessa situação complicada e foi meu primeiro protocolo. Mas faz muito tempo, você não vai lembrar. Mas isso você já devia ter fechado um monte já. Realmente, essa situação tanto que eu acho que assim, até isso avançou muito nos últimos anos, né? O CFM já fala para você não usar o termo morte encefálica. Você fala, é morte, né? E é muito claro que o exame complementar ele é complementar, né? Tá dentro do protocolo, mas ele é complementar, ele não define. Então, se eventualmente você o diagnóstico clínico de morte cefálica de morte está feito, né? E o exame está alterado, você espera um pouquinho, repete o exame, faz outro exame, né? Até o exame ser compatível com a clínica. Nas contas, a clínica é soberana em todas as situações. Né? Certeza. Porque o problema, outro dia eu estava vendo um vídeo no TikTok, porque você é desses que você nem entra no seu Instagram direito, mas eu tenho TikTok, olha, viciada. Uma merda, eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo assim, o que é TikTok? Não, é porque TikTok é brabo, nunca entra, nunca entra. Dancinha, né? Mas não é mais. Então, mas não é mais. E o algoritmo dele é super inteligente, então você vê um vídeo completo sobre aquele assunto, ele só te entrega aquele assunto. E aí, quando você vê, você tá ali muito tempo. E aí, eu vi um vídeo de uma mulher falando isso. Era um relato de uma mulher jovem, assim. Eu tive o diagnóstico de morte cefálica e voltei. Falo, cara, é isso que caga tudo. São esses vídeos e essas crenças que vão disseminando, ainda mais hoje em dia com rede social, que caga tudo. Porque é um vídeo que vai viralizar, e aí daqui a pouco tem alguém que viu esse vídeo e falou, não, mas peraí, eu vi no TikTok uma menina que voltou da morte cefálica. Não, o diagnóstico foi errado, ela não estava morta. Simples assim. Falaram pra ela que ela tinha morte cefálica, ela não estava morta. E por isso ela voltou, porque na verdade ela nunca morreu. Exatamente. E é muito difícil de entender isso, né? Não, tanto que é previsto também, né, na literatura, que o familiar, né, ele tem direito à segunda opinião. Então, assim, você fez o diagnóstico, comunicou,
né? Se ele está muito inseguro, você deve oferecer. Se você quer pedir uma segunda opinião, chama o médico de fora, vai confirmar. E você tem que esperar, você tem que respeitar essa decisão da família. Né? É claro, se tiver um processo de doação de órgão iminente, aquilo, você pode explicar, né? Porque a morte cefálica está muito relacionado à manutenção do potencial doador de órgãos, né? Mas a pessoa, você tem que esperar. Pede, vai chamar outro médico de fora e o cara vai confirmar ali com você. E quando rola de conseguir doar, porque a gente sabe que também é super difícil o trâmite, demora pra caramba e tal. É muito difícil. Eu vivi de gente conhecida, um jovem também, um ex-namorado da minha irmã, que morreu, foi morte cefálica, e na hora de doar, não, tem que esperar mais 48 horas. A família, não quero esperar mais nada. A gente quer encerrar isso aqui, né? A gente sabe que realmente doar é muito complicado. Mas você acha que dá uma amenizada? Como médico, eu te pergunto. Quando você percebe que aquilo ali vai salvar, aqueles órgãos vão salvar outras vidas, aquela morte parece ter um outro significado? Acho que ameniza um pouco, sim, né? A gente fica muito curioso que a gente não consegue acompanhar, né, o destino, né? Isso eu já vi pra gente, né? Só pra gente. Você já viu um filme que é sobre isso? Sobre a doação de órgão? Era um coração? Eu esqueci o nome do filme, é muito legal. O cara se mata pra doar pro filho. Não, esse assim. Esse é e aí a família acompanha depois a pessoa que recebeu, o senhor, enfim, que recebeu o coração daquele jovem. Nossa, o filme é demais, assim, é muito legal. E aqui a gente não sabe, mas dá vontade, né, de saber. Dá ver se vontade. deu tudo certo, né? Se, pô... Não, mas realmente eu tive uma paciente jovem há poucos anos, né, vítima de atropelamento, 26 anos, uma coisa também catastrófica, né? Mas você pode saber que órgãos a pessoa doou, né? E essa pessoa doou todos os órgãos, né? Assim, doou coração, fígado, rim, córnea, porque foi um traumatismo craniano, sabe? Então tinha tudo preservado, né? E aí, realmente, até para a família, eu acho que traz mais acolhimento para a família do que para a gente. Com certeza. Né? Então, realmente, né? Você ter salvado ou ter melhorado a qualidade de vida de 4, 5 pessoas, né? É fantástico, né? E realmente ainda é uma coisa que a gente faz pouco, né? Mas tem melhorado porque isso está conseguindo chegar mais aos hospitais particulares agora, né? E aí isso tem rolado com mais frequência. Agora lá no CHN tem transplante de fígado, né? Tem tido vários, assim, e super bem sucedidos, né? Equipe do Dr. Rodrigo Luz, pilotando lá, muito fantástico. Os resultados deles são muito bons, né? Bom orgulho, né? E o transplante de medula óssea, né? Que nem se fala, que é outra coisa fantástica, né? Você curar uma pessoa de uma leucemia, né? De um linfoma, né? Isso é de arrepiar, né? Outro dia eu tava passando lá no 6º andar, que não pode passar, eu tava passando. E eles falam... De máscara, por Exatamente. Aí estavam imprimindo num papel o parabéns, o nome do paciente. Sua medula pegou. Aí eu, gente... Imagina. Gente, olha aqui, só de falar, tô tão arrepiado. Quando eu vi aquele papelzinho sendo impresso, saindo essa frase, e o pessoal da enfermagem faz bolo. Isso. E bola, e entra naquele como se fosse um novo nascimento ali, né? Comemorando aquela medula que pegou. Eu falei, cara, que maravilha. Isso é muito maravilhoso. É muito bom. A gente tem uma profissão... a gente fica descabelado tomando uns antidepressivos, mas a gente é muito feliz. Eu acho que a parte mais difícil mesmo, assim, que eu tava... Quando o Moza tava respondendo essa pergunta, eu pensei também pra mim, né? Porque eu acho que é exatamente quando você se sente incapaz de... Não tem mais o que fazer, né? Assim, não tem o que fazer. Aquilo ali, pra mim, é a parte mais difícil, né? Tipo... É difícil, mas ao mesmo tempo, assim, na medida que você vai trabalhando isso, você vai entendendo que você está lidando com uma força da natureza. Não, lógico, sabe? mas assim, pra gente dar umas frustradas, né? E você fala, mas não tem mais o que fazer. Essa hora é a mais difícil. Mas é isso, medicina é uma coisa muito legal, assim, sabe? Vocês não estão perguntando, mas... não, se pergunta assim, eu tava muita aqui gente falando, pergunta, a gente é muito feliz. Por que você fez medicina? Muita gente pergunta, por que você escolheu ser médico, né? Eu acho que na hora que eu escolhi, né, eu realmente estava pensando ali numa carreira, pré-vestibular, não tem médico na família, não foi uma coisa... Mas hoje, o que me faz querer ser médico é a medicina, em primeiro lugar. É muito legal, é muito interessante você estudar o corpo, né? E realmente entender como que as doenças podem desorganizar aquilo, mas que tem formas que você pode conseguir reorganizar aquilo, né? Cara, realmente dá muito tesão estudar medicina. Eu gosto muito de medicina, né? Ajudar as pessoas é muito legal também, tá? Mas, em primeiro lugar, eu penso, a medicina, ela, é fantástica, né? Maravilha, viu? Que bom que tem médico como você. Acabou, você acredita? Caraca. Eu falei, te falei que esse ia ser muito, muito, muito... Todos foram maravilhosos, mas eu tinha muita curiosidade de... Algum tem que ser melhor. Entrevistar. Não, nem tem mais como. A gente chama ele de novo. Numa outra... Muito obrigado. Foi muito bom. A gente chama ele pra falar da skin professor.
Da outra parte. Do outro lado. Eu queria agradecer o convite, então, para finalizar, tá? Queria parabenizar vocês aí pelo projeto, né? Tava falando com o Carol, antes de você chegar um pouquinho, né? Que realmente é um formato que vocês acham muito legal, é uma coisa que é descontraída, você se diverte e você também aprende, né? Então, eu aprendi várias coisas assistindo, né? Tentando me preparar, né? Confesso que eu fiquei um pouquinho nervoso de não ter roteiro, né? Mas até que vocês conduziram muito bem, né? E desejo sucesso aí no projeto de vocês. Que bom. Obrigada. Beijo, viu? Beijo. Pra você que tá assistindo, se inscreve, compartilha, né, Belinha? Por favor, né? Segue a gente nas redes sociais. Se inscreve, por favor. Né? Instagram. Isso aí. Muito obrigada, MB Casa. Belinha, você vai querer alguma dessas coisas? Eu gostei desse aqui. Ah lá, a gente vai brigar pelo urso. Desse aqui também. A gente vai brigar pelo urso. Beijo, gente. E seus doces vão chegar. Espera, Veneza Gourmet, vão chegar. Estou aguardando. Um beijo, muito obrigada.